Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, Sônia, querida, seja bem-vinda. Sônia, o som está bom? Rosa, bem-vinda, minha amiga. Dani, Fernando, sejam todos bem-vindos. Por gentileza, dá um ok se o som estiver bom, se vocês conseguem me ouvir bem. Bia, Grace, obrigada, Sônia. Que bom. Ok. Ótimo. Que bom. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Escola Corina Novelino. É uma alegria estarmos aqui hoje para tratar desse assunto que é tão importante para nós, né? Tão desafiador e que nós precisamos de ferramentas, de dicas para que possamos ter um relacionamento mais leve com as nossas crianças. Seja bem-vinda, Verônica, todos bem-vindos. Pessoal, se vocês conhecem mães que tenham crianças pequenas e que passam por essa fase desafiadora, chama lá, clica nesse aviãozinho que tem aí e vai até o direct e convida para participar da live de hoje para que essa informação possa alcançar o maior número de pessoas, para que esse assunto que nós vamos tratar aqui possam auxiliar também outras famílias, porque são assuntos importantes, né? Então, corre lá! Então, sejam todos muito bem-vindos. Fabinho, Mai, Débora, sejam bem-vindos. Verônica, muito bom ver vocês aqui, viu? Boa noite a todos. Muito bom. Então, meu nome é Michele Mello, eu sou professora universitária, educadora parental, educadora em disciplina positiva na primeira infância, pela PDA, Positive Discipline Association, diretora da Escola Corina Novelino, de Tupã, e mãe da pequena Manu, Emanuele, de 4 anos de idade, esposa do Fabinho, que tá por aí, está aqui. E quando me tornei mãe, eu me preparei bastante para isso, busquei muita informação, busquei muito estudo. Boa noite, Mai, seja bem-vinda. E a prática e a teoria tem muita diferença, né, gente? E aí quando a gente se torna mãe, vem os desafios da maternidade, os desafios deliciosos, mas também desafiadores. Passei com a Manu momentos de muitos desafios, compreender os picos de transição, de desenvolvimento, ajustar o sono, que sempre foi bastante difícil. E eu encontrei desde o início, na disciplina positiva, um alento, uma abordagem que eu sempre acreditei, sempre busquei. Como vocês sabem, eu sou admiradora da pedagogia do amor de Eurípides Barçanufo, que lá em 1920 já trabalhava metodologias ativas, já trabalhava com uma educação positiva. Na escola dele nunca houve castigo, nem punição, também nem prêmio para aquele que cumprisse o seu dever, né? Então eu encontrei na disciplina positiva uma abordagem e recursos práticos muito, muito importantes para o meu dia a dia com a minha criança. E fui buscar auxiliar também outras crianças, outras famílias, outros pais, mães e avós. Então o que nós vamos trazer aqui para vocês hoje são reflexões acerca da birra, que o próprio nome já traz uma dificuldade de relacionamento, porque quando a gente conceitua, quando a gente define que determinada criança está com birra, nós podemos pensar numa criança manhosa, birrenta, geniosa, teimosa. Então nós rotulamos a criança. E quando nós rotulamos a criança, nós fazemos um distanciamento da criança. Nós nos distanciamos emocionalmente dela e a criança de nós. Isso dificulta todo o processo. Então nós vamos chamar a birra, o ataque de raiva na criança,
de explosão emocional, de ataque de raiva. Vã, minha querida, seja bem-vinda. Saudade demais. Então nós vamos chamar de ataque de raiva ou explosão emocional, para que a gente fuja desse rótulo, né? Da rotulação. Rotulamos muito, né, as nossas crianças. Rotulamos muito. Então, para que a gente possa mudar o nosso olhar e o nosso foco. Então, vamos entender um pouquinho do que seja birra. O som está ok, né, pessoal? A birra acontece quando? A birra, essa explosão emocional nas crianças é natural, né? É natural que aconteça, que ocorra. Do nascimento da criança, nos picos de desenvolvimento, até aproximadamente os 5 anos de idade, ela acontece com bastante frequência, porque a criança está aprendendo sobre si, sobre o mundo, se desconectando do cordão umbilical da mãe, né? Para se compreender como sujeito ativo com as suas vontades, aprendendo a se comunicar. É difícil quando nós temos uma criança aí de 3, 4 anos e que tá nervosa, que quer explicar o que aconteceu e as palavras não saem como gostaria e a criança fica mais nervosa, né? Nós não passamos isso? Então, nesse momento, a forma muitas vezes da criança expressar o que se passa com ela é por meio dessas explosões emocionais. Muitas vezes ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela sente um mal-estar, ela sente uma irritação, ela sente uma avalanche de emoções e de sentimentos, mas ela não sabe dizer o que está acontecendo com ela. Você, enquanto adulto, você consegue dizer o que você sente ao longo do dia? Se você sente um mal-estar porque você está frustrado, ou porque você está com medo, ou porque você está confuso, você consegue denominar as suas emoções? Quando você está extremamente irritado com alguma coisa, algo que deu errado no trabalho, no relacionamento, como você reage? Quando você fica irado com algo, como você reage? Como você age? Como você se sente? Se nós não fizermos esse exercício para entender as nossas emoções, nós não vamos conseguir fazer o exercício da empatia para entender a criança. E aí o que vai acontecer? Nós vamos entrar naquela educação autoritária, a educação tradicional, né, que nós acostumamos até agora. Aquela educação que rotula a criança. É birrenta, é manhosa, tá querendo me manipular. E eu não consigo me colocar no lugar da criança para auxiliar essa criança a desenvolver disciplina, a desenvolver responsabilidade, a desenvolver autonomia, a desenvolver inteligência emocional. Então nós precisamos pensar em nós, né? Qual é o nosso processo aí? Então, o que muito se chama de birra, né? Esse descontrole emocional é um descontrole das emoções, é natural, esse ataque, essa explosão emocional, ela acontece no cérebro da criança, mas ela irradia para o corpo inteiro. O corpinho todo da criança recebe uma descarga emocional tão forte, que lembra da sua criança aí quando ela está num ataque emocional desse. As pernas se mexem o tempo todo, os braços se mexem, a criança não consegue ficar parada, ela vai para lá, ela vai para cá. É isso que acontece aí? Se for, dá um ok. Esse é o ataque da, entre aspas, birra. Então vamos diferenciar, nós vamos tratar aqui hoje desse ataque, dessa explosão emocional, tá? Não é daquele choro da criança que acostumou a chorar para ganhar algo. Acontece? Claro que acontece. Por quê? Porque o adulto tem medo, não sabe como lidar com a situação e cede. Não é isso. Nós vamos falar dessa descarga emocional que a criança fica completamente tomada de emoções. Ok? Deu para entender a diferença do que a gente vai tratar hoje? No próximo papo aí a gente pode falar sobre essa birra em que a criança aprendeu a se comunicar assim. Então o adulto ensinou por meio do seu dia a dia que se você chorar demais, eu me incomodo demais e aí eu cedo para você parar com isso. E aí
a criança aprende que fazendo assim, ela ganha o que ela precisa. Ela obtém o que ela precisa. Não é disso que nós vamos tratar hoje, tá? É dessa descarga toda de emoções que toma conta da criança, do cérebro ao corpo todinho. E a criança perde... Já ouviu falar assim, fulano perdeu a cabeça? É exatamente isso que acontece. Neurologicamente, a neurociência explica como isso acontece, tá? Então, isso acontece quando? Quando a criança tem as suas necessidades básicas não atendidas. Quais são as necessidades básicas da criança? Comer, né? Alimentação adequada, dormir, descansar, brincar, socializar, receber afeto, aconchego, sentimento de, eu pertenço, eu tenho um porto seguro. Então, todos os dias nós precisamos cuidar dessas necessidades básicas. Isso é preventivo para um ataque emocional da birra. Isso previne muitos dos ataques que nós temos de raiva hoje em dia. Porque muitas vezes nós precisamos trabalhar, fazer supermercado, limpar a casa, cuidar da criança, estudar, e nós somos tão ocupados e estamos tão atribulados que nós não olhamos para a criança nas suas necessidades. E não respeitamos a sua rotina e não respeitamos as necessidades básicas da criança. E aí a forma da criança se expressar que tem algo que não tá legal com ela e ela não consegue dizer o que é, né? Eu tô cansado, eu estou exausto, olha, eu estou precisando de você, da sua atenção, eu estou me sentindo solitário. Ele vai enroscar em algum pontinho, às vezes que é tão bobo. Eu não quero essa meia do Mickey, eu quero do Homem-Aranha, né, Érica? E aí vai fazer um chororô. E aí você fala, mas que bobagem, menino. Meia é tudo igual. Não é a meia. É alguma necessidade que não foi suprida ao longo do dia, ao longo das semanas, né? Então vamos nos atentar que uma forma de prevenir tudo isso é atingir, é conseguir que as necessidades básicas da criança sejam satisfeitas. Então nós temos ataque de raiva? Temos. Como você lida com a sua frustração, com a sua irritação? Pensa que o seu modo de agir ensina muito para a criança como ela vai agir. Como nós podemos querer que a nossa criança tenha com o cérebro ainda em desenvolvimento, que terminará o seu desenvolvimento lá por em torno de 21 anos de idade, como nós queremos que ela haja ou reaja como nós adultos, se nem mesmo nós conseguimos ter um autodomínio das nossas emoções. Então esse é o ponto principal para que a nossa criança tenha um desenvolvimento saudável e consiga equilibrar, autorregular, né? Voltar a ter tranquilidade. Quando o choro da criança incomoda, acontece, a criança chora, você fala, eu não aguento o choro de criança. Tem gente que fala isso, né? Nós trabalhamos com educação infantil, tem muita gente que fala, nossa, olha, parabéns, porque eu não aguentaria, eu não aguento choro de criança. Por que será isso? Você consegue ouvir música, um barulho de carro, mas o choro da criança incomoda. Por que isso acontece dentro de nós? É comum? É natural? Não é. É porque a sua criança interior, a sua criança ferida, precisou engolir choro durante muitos momentos da vida. E esse choro chorado e sentido incomoda a sua criança interior que não foi curada. Então é preciso buscar recursos e mecanismos para que haja a cura dessa criança interior ferida. Porque choro é natural. Porque o choro faz parte da vida. Porque o choro é importante e na fase da infância ele é extremamente importante. É assim que eles aprendem a se comunicar e depois vêm as palavras. Então, se o choro da criança incomoda, é porque nossa criança interior está ferida. Quantas vezes nós ouvimos, engole o choro? Quantas vezes você ouviu, isso não é motivo para chorar? Vai para lá, se acalma e quando parar de chorar, você volta. E será que a gente ainda não faz isso com as nossas crianças, né, no dia de hoje? Então, aquela educação autoritária daquela época fez com que a nossa criança ferida, ainda aqui dentro de nós,
precisasse de quê? Precisa de quê? De atenção, de aconchego, de entendimento. Nós precisamos nos entender, né? Então vamos pensar aí, porque eu não aguento o choro de criança. Quantas vezes as crianças, além de chorar, ainda levavam palmadas, né? Palmadas para parar de chorar. Então, gente, o primeiro passo para que a gente possa auxiliar aí... Bem-vinda, Dani! O primeiro passo para que a gente possa auxiliar aí no ataque de raiva é buscar curar essa criança interior que há em nós, né? Essa criança que está em cada um de nós. Isso que nós vamos tratar hoje não é de forma alguma para trazer culpa, porque não existe modelo, não existe mãe perfeita, não existe. Não existe pedagoga perfeita, não existe pai perfeito, porque nós somos ainda imperfeitos, né? Então não existe a perfeição entre nós. Mas nós temos o dever de nos aperfeiçoar sempre, de buscar o melhor para nós, o melhor para o nosso relacionamento com a nossa criança. Então, afasta de você a culpa, porque ela atravanca, ela impede, ela bloqueia e ela afasta os pais da criança emocionalmente. E a criança sente, ela sente, né? Então, sem culpa. Vamos buscar a conscientização, né? Mas não a culpa. Então, primeiro, busque educar as suas emoções. Busque se cuidar. Ai, como é que mãe se cuida? Tão difícil, não é, gente? Eu acho um desafio. Eu confesso que eu acho desafiador. Um dos pontos mais difíceis para mim. Se cuide, busque o autocuidado, suprir as suas necessidades básicas de alimentação, de sono. Porque quando nós vivemos 24 horas no limite, o nosso tanque é como o tanque do carro, ele se esvazia, né? Ele vai esvaziando. E o que nós temos para oferecer para nossa criança? Se está na reserva, se acabou o combustível. Não vamos conseguir atender as demandas todas de uma criança. Então, se você está se sentindo no limite, peça ajuda. Peça ajuda da mãe e do pai, peça ajuda de uma rede de apoio, peça ajuda da escola, peça ajuda. Peça ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. E lembre-se de não exigir de você perfeição, mas sim o esforço de se aperfeiçoar a cada dia. Por que a birra acontece, minha gente? Por que a birra acontece? É um problema que a criança tem? É porque a criança é mal educada? Criança é educação? Quem é mãe aí e já viu uma birra no supermercado antes de ser mãe e falou, nossa, que criança birrenta? E aí depois que se tornou mãe falou, nossa, cuspi e caiu na testa. Né? Nada como ser mãe para entender como é o processo. Né? Então é porque a criança é mal educada? Não. É porque a criança tem um problema? Não. É porque a criança é criança. A criança é criança. Nós temos em nossa sociedade hoje uma necessidade de deixar de fazer com que as nossas crianças se tornem mini adultos, né? Sim, Van. Se tornem mini adultos, né? Nós adultizamos, se é que existe esse termo, as crianças. E queremos que elas amadureçam muito cedo. E elas perdem a oportunidade maravilhosa do desenvolvimento pleno da infância. E que se Deus nos deu a infância é porque ela é muito importante para nós. Não é? Então, compreender a criança. Vamos entender, acontece a birra porque é um processo natural da infância da criança que está aprendendo a se desenvolver, a entender as suas próprias emoções e a comunicar os seus desejos, as suas vontades, os seus quereres, tá? Para isso, nós precisamos da ajuda da neurociência, que eu amo de paixão, para que a gente possa compreender o funcionamento do cérebro, né? Entender, o cérebro nosso ele é muito, muito, muito complexo. Então vamos fazer assim, de forma bastante resumida, para ficar didático, todo mundo compreender. O cérebro humano possui o andar de cima, certo? O andar de cima. Ele possui o andar de baixo. Ele possui o hemisfério direito e esquerdo. Então nós podemos dividir o nosso cérebro aí mais ou menos em 4 partes. Cima, andar de cima, andar de baixo, hemisfério direito e hemisfério esquerdo.
Cada uma dessas partes funciona de forma diferente. Cada uma dessa parte do cérebro, gente, presta muita atenção, funciona de forma distinta. Tem uma função, uma tarefa diferente. E precisa estar integrada para que a criança desenvolva-se de forma plena, desejada. E como nós podemos fazer? A educação positiva, ela auxilia no desenvolvimento dessa integração das áreas do cérebro. A educação autoritária e punitiva, não. Problema, né? Porque nós estamos tão habituados a transitar pelo autoritarismo ou permissividade que nós não conseguimos aprender o caminho do meio. Falávamos sobre isso hoje, né, Sara? Como é bom, né? Trabalhar o caminho do meio. Então vamos aprender. Vamos aprender. Para isso nós temos que transcender o que nós recebemos na infância. Não é que é ruim, era um modo diferente de educar. Mas agora nós podemos estudar para ser pais e mães. Para oferecer o melhor para as nossas crianças e auxiliá-los no desenvolvimento cerebral de forma plena, né? Plena. Então vamos lá. Imagina, vamos pensar primeiro o hemisfério direito e esquerdo. Vamos imaginar que a gente está navegando por um lago com caiaque. Quem é que gosta aí de esportes dessa forma? Não é muito minha praia não, mas vamos lá. Vamos imaginar que a gente está num lago sereno, tranquilo, de caiaque. E esse passeio te deixa um bem-estar imenso, você vê a natureza, você consegue raciocinar, você consegue dar direção ao seu barco, você consegue pensar e resolver os problemas que surgem, as pedras que surgem no caminho, você consegue resolver o problema e passar por esses problemas. Então você está no meio desse lago, a margem direita, a margem esquerda, e você está no meio. O que acontece com o nosso cérebro quando nós vamos para uma dessas margens? Quando nós fixamos, vamos demais para uma margem. Olha só o que acontece. Se nós vamos para a margem do caos, uma das margens é a margem do caos, a outra é a da rigidez. E nós trafegamos aí, né? Nós ficamos assim, ora no caos, ora na rigidez. E a nossa criança é assim. As nossas crianças funcionam assim. Quando você percebe que você foi demais para a margem do caos, quando você se sente extremamente irritado, quando você perde o controle, quando você está muito ansioso, quando você tem explosão de raiva, os músculos estão tensionados, os batimentos cardíacos estão acelerados, a testa fica franzida, a cabeça pesa, isso quer dizer que você saiu do meio e foi para a margem do caos. Isso acontece no nosso cérebro, tá? Hemisfério direito e esquerdo, o funcionamento aí do cérebro. Se você vai demais para a margem do caos, isso acontece com você. Nós temos os ataques de raiva. Com a nossa criança acontece assim. E se eu saio, então volto para o meio, mas eu vou para o outro lado da margem, o que eu encontro lá? Lá eu encontro a rigidez. A rigidez... Na rigidez, nós ficamos presos em arbustos, aprisionados. E quando nós estamos aprisionados na rigidez, nós não conseguimos ter flexibilidade. Nós não conseguimos sair desse lugar para nos adaptar a necessidades diferentes. Nós ficamos encalhados. E com a criança é a mesma coisa. Então dá para entender quando a criança está encalhada na rigidez ou quando ela está encalhada no caos? É diferente, né? É diferente. Então vamos pensar assim, ó, a criança que recusa seguir uma rotina, por exemplo, da noite para dormir e pede para a mãe contar 1000 vezes a mesma história, ou então ela precisa de um bonequinho, ou de um suco, ou de uma bolacha para poder fazer a rotina da noite que ela sempre faz. E ela fica ali, atravancada. Onde que ela tá? Que margem que ela tá? Do caos ou da rigidez? Fala aí, pessoal, o que vocês acham que ela está? Mais no caos ou ela está entulhada
na rigidez. Na rigidez, né? Ela está encalhada na margem da rigidez. Agora, quando a criança, por exemplo, briga com um amigo, quando a criança erra uma tarefa na escola e chora, e diz que nunca mais vai para a escola, que nunca mais vai fazer tarefa, nunca mais vai para o inglês, nunca mais vai para o sapateado, enfim. E a gente vê todo esse turbilhão emocional, a testa franzida, ela está na margem do caos. Quando a criança está na margem do caos ou na margem da rigidez e você chegar dando sermão, vai ser bom? Vai resolver o problema? Você acha que você vai conseguir ajudar a criança a solucionar? Você acha que dando um sermão sobre não dar importância para isso ou para aquilo nesse momento vai ajudar ou vai piorar a situação? Vai piorar. Vai piorar. Esse é o momento de tentar integrar essas áreas cerebrais da criança e fazer com que ela volte para o caminho do meio. E nós não vamos conseguir fazer isso criticando, humilhando, gritando, batendo, nem precisa dizer, né? Punindo. Ou então ficar com o nosso caos e conversar com o caos da criança. Isso não vai resolver. Nós teremos um problema muito maior. Nós teremos dificuldades de relacionamento muito maiores. E essa criança não conseguirá integrar o seu cérebro. Então é preciso entender quando a criança tá agindo, né, dessa forma, de forma contumaz, né? Onde que ela encalhou aí e como que a gente faz para voltar ao caminho do meio. Nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos trazer ferramentas para que a gente possa integrar esse cérebro. Então nós sabemos que não é hora de dar sermão, não é hora de gritar, não é hora de punir, é hora de trazer a criança para o equilíbrio. E como nós vamos fazer isso, né? Vamos ver já já. Vamos falar então também do andar de cima e do andar de baixo do cérebro, porque é muito, muito, muito importante no ataque de raiva. Nós temos duas áreas aí. O andar de cima do cérebro, o cérebro da criança, né? Vale a pena dizer, eu acho que é tão óbvio, mas é importante a gente relembrar. O cérebro da criança está pronto, gente? Não. Ah, uma criança de 6 anos não tem um cérebro pronto? Não. Nem um adolescente de 15. Não. O cérebro da criança está em desenvolvimento. E para que ele se desenvolva bem, ele precisa da integração das suas áreas. E a educação punitiva não consegue fazer isso. Sinto muito informar que não consegue fazer isso. Ela atravanca esse desenvolvimento. Então, no andar de baixo do cérebro, ele é feito aqui do tronco cerebral, da região límbica, e é chamado de cérebro reptiliano. Reptiliano. De réptil mesmo, de primitivo. É isso mesmo. Esta área cerebral, ela está bem desenvolvida quando a criança nasce. A criança nasce e essa área cerebral aqui já está bem desenvolvida. Olha como a natureza e Deus é sábio, né? Por quê? Para garantir que por meio do choro ela consiga comunicar suas necessidades. As suas necessidades, eu tô com sono, tô cansado, quero dormir, tô com fome, quero tetê, quero banho, quero trocar minha fralda, porque não sabe falar. Então, essa área de baixo, né, o andar de baixo, que é instintivo, ele é responsável pelas emoções fortes, né, professora? Das emoções que nós estudamos ontem na escola, com as crianças, aquelas emoções fortes, os instintos, o instinto de proteção das mães para com a cria, até respirar, a digestão, tá tudo aqui concentrado nessa área do cérebro, andar de baixo. Especialmente naquela hora assim de lutar, que eu preciso lutar ou que eu preciso fugir. Tá pegando fogo em casa. Eu vou ficar raciocinando qual porta seria melhor eu abrir. Será que eu abro com essa chave ou aquela? Ou não, se eu fizer assim, eu planejar assado. Morreu, né? Todo mundo queimou. Então é o cérebro reptiliano o responsável por fugir na hora do perigo. Pega todas as crianças ali e foge. Tá vindo um caminhão na sua direção, você desvia. É essa área do cérebro responsável por lutar ou fugir.
E é essa área do cérebro que é acionada quando a criança está em um ataque de raiva. E nós também. E é por isso que nós ouvimos, perdeu a cabeça o fulano. Perde mesmo. E o andar de cima? Já o andar de cima, ele está em construção, tá? Na criança, até por volta dos 21 anos de idade. Ela é aquela área do córtex cerebral, a camada mais externa do cérebro, né? Que está em construção, não está pronto, está subdesenvolvido no nascimento e que vai se desenvolver ao longo da infância, gente. E por isso que nós precisamos ter consciência do que está acontecendo com a criança. Porque senão nós vamos exigir algumas atitudes que são impossíveis da criança ofertar nesse momento, né? Algumas ações que a criança ainda não pode, não tem como, o cérebro dela está subdesenvolvido essa área. E essa área ela é responsável por quê? Por pensamentos complexos, por habilidades humanas que permitem aí uma vida equilibrada, planejar as coisas, o bom uso do livre-arbítrio, das decisões, regular as próprias emoções, a percepção de si mesmo como indivíduo e a flexibilidade de adaptação e a moral, o desenvolvimento da moral. E é na infância que nós desenvolvemos tudo isso. E é com a educação positiva que nós ajudamos a desenvolver tudo isso. E é por isso que não é possível mais essa educação autoritária e punitiva dos castigos que nós vemos em escolas, nos lares. É preciso buscar os recursos nobres de educação para que nós possamos auxiliar nesse desenvolvimento pleno, nessa integração do cérebro. Porque é na infância que é a base do adulto. A primeira infância é a base de vida do futuro adulto. E isso é muito sério. É só pensar assim, ó. Imagina que você entregaria uma casa, a arquitetura da sua casa, para que a sua criança construísse, uma criança aí de 3 anos de idade? Ai, que loucura, claro que não. Pois bem, a criança aos 3 anos de idade, ela está sedimentando o alicerce da personalidade do adulto que ela vai ser. Então essa história de criança vai para a escola só para brincar ou só para ficar lá, para que alguém cuide, para que os pais possam trabalhar, não é assim. É na escola que a criança tem oportunidade de socialização, de desenvolvimento, juntamente com o que acontece dentro do lar, né? Então, essa parte do cérebro aí, que é o cérebro que pensa, elaborado, complexo, vai se desenvolver plenamente na criança por volta de... Não vai desenvolver na criança, vai desenvolver na fase adulta, aos 21 anos de idade, mais ou menos, tá? Então, a área do cérebro inferior aqui, o andar de baixo, é o cérebro reptiliano, tá? É o cérebro reativo. Sem querer, nós precisamos, muitas vezes, nós acabamos, né, sem querer, ativando essa área da nossa criança várias vezes. Vai lá, Sara. Várias vezes. E como que a gente faz, então, para integrar essas duas áreas do cérebro? Gente, eu tenho aqui uma cobrinha num ovo. Eu sei que às vezes parece outra coisa, tá, gente? Mas é uma cobrinha. Olha o olhinho dela. É uma cobrinha. Isso aqui nós podemos representar por o cérebro reptiliano. Quando acontece o ataque de raiva e a criança fica irada e os bracinhos se mexem, as pernas se mexem e o rosto fica vermelho e essa criança chora e a criança grita, depende de cada criança. O que acontece? Perdeu a cabeça. O andar de cima perdeu conexão. O andar de cima perdeu conexão com o andar de baixo. O andar de baixo passou a dominar a criança. Domina mesmo a criança. Domina, né, os instintos, as emoções fortes e faz com que haja o sequestro da razão, o sequestro da inteligência. A parte de cima, para que o cérebro possa estar integrado, é como se fosse uma escadaria, uma escadinha para subir e descer, subir e descer.
Só que se o cérebro reptiliano foi ativado e está comandando as áreas neuronais da criança, há uma interrupção da escadinha e o andar de cima, que é o do planejamento, da regulação das emoções, do autodomínio, que nas crianças não é lá muito desenvolvido, ele perde a sua função. E é aí que acontece? Destampa e perde a cabeça, né? Perdeu a cabeça. Então o réptilzinho daquele tamanhozinho começou a tomar conta da criança. Se nesse momento a gente chegar com sermão, a gente chegar com orientação, a gente chegar brigando, mandando a criança parar com esse ataque de birra na hora, vai acontecer? Vai. Nós vamos alcançar êxito? Ou a criança vai ficar mais nervosa e o réptilzinho vai ficar ainda mais agitado na cabeça, né? É claro, gente, isso é óbvio, né? Então, quando o ataque de birra acontece, o andar de baixo, o reptiliano, ele interrompe essa escadaria de acesso aí. Então, esse não é o momento adequado para ensinar a criança. E a gente faz isso, não faz? A gente faz ou não faz? A gente faz. Então é preciso fazer o quê? Integrar o cérebro. Acalmar a criança para depois disciplinar. Acalmar a criança, retomar o equilíbrio para que ela possa se disciplinar, aprender, se regular. Entendido, gente? Isso precisa ficar muito claro. Porque nós temos a mania de querer ensinar a criança no momento da explosão da raiva. Não dá. Né? Chegar e falar, calma, fica calma, vai piorar. Não é motivo para fazer, não é motivo para tanto choro. Quem somos nós para dizer se é motivo ou não? Se a criança está chorando, está sentindo, nós desmerecermos o sentimento, a emoção dela, só causa mais frustração e sensação de eu não sou compreendido. E aí que a criança vai chorar mesmo. E aí que ela vai piorar mesmo. E o ataque de birra que a gente tanto teme, às vezes, vai se prolongar. 20, 30, 40 minutos. Você já viu ataque de birra de 1 hora? Então, é óbvio, né? Se nós queremos ajudar a criança a se integrar ao seu cérebro, nós precisamos apelar para onde? Para a parte do cérebro que tem o potencial de autorregulação. E não provocar e acionar a parte do cérebro que é a parte reptiliana, que é reativa. Você chega para brigar, ele vai brigar. Ela é reativa. Ele vai brigar, é lutar ou fugir, lembra? Essa área do cérebro sabe lutar. Sabe lutar. Por isso que o seu pequeno sabe lutar. Tão pequenininho já sabe lutar, né? Sabe disputar. Então vamos acionar a parte do cérebro que é receptiva. Porque receptivo ele vai fazer o quê? Ele vai receber a lição, a disciplina. Ele vai receber aquilo que ele precisa para ser educado. Então, compreendido, gente, essa parte do cérebro, deu para entender, tem que ficar muito claro para a gente seguir na parte de dicas práticas, nas ferramentas, tá? Porque se a gente não compreender o que está acontecendo com o cérebro da criança, se a gente continuar a provocar a área reativa do cérebro, não tem êxito nesse relacionamento. Eu vou falar para vocês, é só com criança isso? Claro que não, né? Com o maridão é a mesma coisa. Se o maridão está lá né, dinossauro, olha, se o maridão tá dinossauro, você vai ficar provocando a parte reativa dele? Não. Se o maridão tá dinossauro ou a gente tá dinossauro, o que a gente faz? Eu vou tentar integrar, né? Eu não vou provocar o cérebro reativo dele. Eu vou buscar ativar a área complexa, racional, que regula as emoções, né? E, gente, olha que lindo esse dinossauro. Foi meu marido que imprimiu pra nós, ó. Obrigado, marido. Né? Então, vamos lembrar disso. Como é que a gente vai fazer? Amanhã já vai estar assim num passe de mágica, eu já sei como é que a minha criança age e tal, e já vai acontecer assim tudo de forma mágica? Não, né? Isso aí é processo. Isso é esforço. Isso é disciplina, porque nós vamos ter que disciplinar o dinossauro nosso primeiro. É ou não é? Porque na hora que a criança dá um ataque de birra, eu aciono o meu dinossauro, não tem possibilidade de conversar ali, né? Ele tá aí, Vanvan.
O dinossaurinho tá aí. Então, na hora da explosão, gente, a dica, depois que a gente já entendeu tudo, a dica mais fundamental e elementar de todas é: faça conexão com a criança. Isso é imprescindível. É imprescindível. Eu só consigo conectar com a criança se eu não entrar na minha área do cérebro reptiliano, se eu não ativá-la, se eu não ficar irado, pé da vida, porque tá todo mundo me olhando no supermercado, menino, para com essa manha por causa de bala, você não vai ganhar bala, pronto, acabou. Então a gente precisa conectar com a criança. Se eu estou no supermercado, a criança quer bala, eu não dou bala pra ela, ou não é hora, enfim. Eu não fiz os combinados e a criança tá lá explodindo de raiva. E aí tem uma senhorinha do lado olhando, outra do outro, e você começa a se sentir envergonhado. Menino, para com isso, em casa a gente vai conversar. Você conectou com a criança? Esse ataque de birra tem, assim, uma perspectiva de melhora nos próximos 30 minutos? Não. Conexão é quando você se desliga do mundo à sua volta. Não interessa a opinião de ninguém. Interessa o seu processo de educar sua criança. Interessa você se ligar ao coração dessa criança, a necessidade dessa criança. Às vezes o que ela está precisando ali é comida. Ela está com fome. Às vezes o que ela está precisando é descansar. E esse supermercado podia ficar para outro dia. Você pode largar tudo e vai embora. Às vezes, se não dá para fazer isso, é olhar para a criança. Eu sei que você está muito nervoso, que você está muito irritado. Eu também me sinto assim. Você valida o sentimento da criança. Isso conecta, liga, né? Alma com alma, espírito a espírito, coração a coração, emoção com emoção. Esse é o desafio, Fábio. Eu não consigo conectar com a criança se eu estou reativo. Eu só consigo conectar se eu olho para a criança e entendo as suas necessidades e busco supri-las. Compreender, se eu puder fazer isso, né? Suprir naquele momento, compreender a criança, compreender a frustração de uma criança de 3 anos de idade que quer M&M lá no supermercado, você não vai comprar. Entender que para ele aquilo lá é colorido, chama muita atenção e ele ainda não tem desenvolvimento, autorregulação. Então ele precisa dos combinados antes de sair de casa. Olha, nós vamos para o supermercado, isso pode, isso não pode, isso eu não vou comprar hoje. Faz os combinados com a criança. Chegando lá, lembra do nosso combinado? A criança lembra, né? Isso é gradativo também, né, gente? Gradativo. Então, na hora da explosão, é momento de se conectar, conexão emocional. Quando nós nos conectamos com a criança, a parte cerebral que foi temporariamente interrompida, né? O réptil que está ali dominando tudo, ele vai enfraquecendo, a rigidez vai cedendo, a flexibilidade vai aparecendo, ele consegue ir para o caminho do meio, retoma o equilíbrio, retoma a calma. É somente após a retomada da calma da criança que nós conseguimos fazer a parte disciplinar da criança, ensinar, educar, tá? Então existem alguns benefícios maravilhosos de fazer conexão. Não é perder tempo, é ganhar tempo. É auxiliar na conexão dessas áreas cerebrais que nós falamos, tá? Então assim, a conexão, ela faz com que a criança passe de um momento, de uma explosão, de uma reatividade a um estado de receptividade. Por isso que não dá, a criança tá lá esperneando uma crise de raiva, você fala assim, não me ouve, não ouve mesmo, não ouve. O cérebro reptiliano, ele faz com que nesse momento da explosão da raiva, a criança não ouça, ela não ouve. Não é por mal, não é falta de educação. Neurologicamente, o cérebro dele está acontecendo uma explosão muito grande, ele não ouve. Ele não consegue controlar os bracinhos, ele não consegue controlar as pernas. Então, nesse momento, quando a gente faz a conexão com a criança, ela passa do estado de reatividade para o cérebro superior, né? De receptividade ao ensinamento, a um carinho, a um abraço, a um aconchego, a um agora eu não posso, amanhã pode ser, né? Outra coisa, outro benefício maravilhoso é que a conexão ajuda o cérebro a ser integrado, o desenvolvimento cerebral da criança.
para que possa melhorar a competência da criança para o relacionamento, para lidar com as frustrações da vida, desenvolver a habilidade de solucionar problemas, de resolver conflitos, de gerenciar suas próprias emoções, o autocontrole, de ter percepção de si mesmo, autoconhecimento. Quem é que não quer isso para os filhos? E ajuda também, né, no relacionamento, a aprofundar o relacionamento desse adulto de referência com a criança, seja a mãe, seja o pai, seja uma avó, seja o professor. Então a conexão é vida, né? A mãe que tem o hábito de fazer essa conexão, essa criança ela se desenvolve de uma forma que quando ela chegar na adolescência, na fase adulta, e ela tiver uma dificuldade, ou ela se equivocar, ela vai correr, fugir do adulto, ou ele vai correr para o adulto para ter aquele aconchego. Corre para o adulto, não foge do adulto, né? É, exatamente, Paty, isso aí, conexão é tudo, mas nem sempre é fácil, exato, porque nós somos muito atribulados, nós estamos sempre com muita pressa, nós somos muito imediatistas e a gente não consegue focar na criança, né? Nessa vida moderna enlouquecida que nós temos vivido. Então nós precisamos ajustar tudo para que a criança possa se desenvolver, né? Para que a gente possa conectar com a nossa criança. Bom, então, gente, vamos combinar aqui. Vamos fazer conexão. Para eu fazer conexão, eu preciso estar calmo. Se eu não tiver calmo, não vai rolar conexão. Então, vamos nos serenar, nos acalmar. Existem recursos maravilhosos que a disciplina positiva nos traz. Existe o canto da calma, o espaço da calma, que pode ser um cantinho seu, mãe, pai, professor, para você se acalmar e falar para a criança: eu preciso de um tempo para me autorregular, para me acalmar. E depois eu volto a conversar com você. Agora eu não consigo, eu não tenho condições. E você vai para lá, faz a sua oração, toma sua água, faz sua meditação, sua respiração, coloca uma música, usa o recurso que você gosta. Para mim, a prece é melhor de todos. Para a criança também. Existem em algumas escolas que tem essa filosofia positiva, o espaço da calma para que a criança que está muito agitada e ela está na crise, ela possa se direcionar para lá. Não é cantinho de pensamento, nem de disciplina, nem de castigo. Não tem nada a ver com isso, tá? É cantinho para que ela possa se autorregular, para que ela possa se acalmar, para que ela encontre em si recursos de autorregulação que é de autodomínio. Isso faz toda a diferença na vida da criança. Toda a diferença. Porque o cérebro desenvolve de forma integrada, né? De forma integrada. Então, a dica importante é validar o sentimento da criança nesse momento. Valida. Porque se eu chegar para a criança e falar: que coisa feia, é muito feio sentir raiva, menino. Não é motivo para você estar chorando. Eu já tinha combinado com você. Eu já falei milhares de vezes. Você está conectado com a criança, gente? De forma alguma. De forma alguma. A criança está aprendendo a lidar com as suas emoções. Então ela precisa entender que emoção é natural. Como ela vai agir depende da educação das emoções. Depende da educação. Se ela entende que sentir raiva é feio, e ela vai sentir raiva a vida inteira, porque é um ser humano, ela vai se sentir como? Inadequada, não pertencente, destrambelhada, estranha, não merecedora de amor, não amada. Isso atravanca todo o processo de desenvolvimento desse indivíduo. Todo o processo. Né? Então, valida o sentimento. Eu sei que você queria muito esse MM antes do almoço, porque é muito gostoso. E eu também fico muito frustrada quando eu quero uma coisa. Olha, outro dia eu queria isso, e aí aconteceu tal coisa. Quando você conta a história, você faz com que ela saia do caos e retome ao caminho do meio, da área cerebral. Sai do caos e vai entrando, contar as histórias, validar o sentimento, falar de você, como já aconteceu com você. A criança para e começa a prestar atenção. No que ela prestou atenção na sua história, aquela área reptiliana começa a enfraquecer, a escadaria volta a funcionar e a autorregulação, o autodomínio acontece. Então, se a gente grita, berra, bate, bota de castigo, a criança vai ter problemas de autorregulação o resto da vida.
É um indivíduo que não se regula, cá, saudade, viu? É um indivíduo que não consegue se controlar. É um indivíduo que não consegue lidar consigo mesmo, né? Então vamos validar esses sentimentos, vamos tentar nomear as emoções, se é que a gente sabe. Tentar, porque nós não fomos educados, né, gente, para ter uma inteligência emocional. Nós somos educados para sufocar, né? Sufocar. A dificuldade de entendermos as emoções das nossas crianças passa pela nossa dificuldade, né, Kelly? Exatamente, minha querida, um grande desafio. Porque se nós somos analfabetos emocionais e a criança está sentindo lá uma frustração danada, eu não consigo entender isso. Porque eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é em mim. Como que eu faço para entender e validar o sentimento do outro? Então a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa se autorregular. A gente precisa buscar o nosso autodomínio, né? Curar as feridas da infância. Se aceitar com as emoções naturais do ser humano. E conhecer. Eu tô assim porque eu tô frustrado. Eu tô frustrado porque eu queria desse jeito, mas não é assim que acontece, é desse jeito, então eu tô frustrado. Eu tô frustrado nessa relação com a criança porque eu não sei o que fazer com ela e agora eu tô com raiva. E eu tô no meu ataque de raiva. E eu tô tendo aí a minha birra. Porque eu não sei o que fazer e eu queria saber o que fazer. Então, saber o motivo nos ajuda a resolver esses conflitos todos, esses nossos problemas, né? Então, ajudar a criança a validar o seu sentimento. Olha, eu percebi que você tá chateado, eu sei que você tá muito frustrado porque você queria isso e aconteceu aquilo. Uma dica da disciplina positiva muito bacana. Quando você não pode, né? A criança quer ficar no parquinho. E aí você chamou pra ir embora, tomar banho, escovar dentes, porque tá na hora da soneca. E ela cai no choro, na birra, e você percebe que é um ataque mesmo, uma explosão emocional. Uma dica bacana da disciplina positiva é você validar o sentimento dela. Olha, eu entendi, você tá bem frustrado, porque você queria ficar aqui, né, brincar mais um pouco. Você pode fazer um combinado. Quanto tempo você precisa? Aí a criança pode olhar pra você assim e falar, 2 minutos. Você fala, nossa, tudo isso? Tá bom. Vou colocar aqui no despertador e a hora que tocar a gente vai embora, tá? Tocou 2 minutos depois, a criança vai embora feliz da vida. Isso acontece tanto aqui em casa, né, Fabinho? Quantos minutos você precisa? Eu preciso de 4 minutos. Nossa, tudo isso? Tá bom. Então vou pôr aqui e dá super certo. Ou então chegar e dizer pra ela, se não dá pra flexibilizar, chegar e dizer, eu sei que você quer muito, que você ficou muito frustrado, porque o parquinho é muito legal, né? Eu entendo muito a sua frustração. Eu também já fiquei assim por causa daquilo. Eu sei que você quer muito e você vai poder amanhã brincar mais. Não diga assim, eu sei que você quer muito, mas agora não vai. Você está dizendo que ele não vai agora, mas de uma outra forma. No lugar do mas, você vai colocar o e você vai amanhã, né? Exatamente, Tânia, nós não temos paciência. Por isso que a gente não se conecta com as crianças. Não tem paciência. Nós estamos ficando ansiosos, imediatistas demais. Tudo tem que ser na hora, né? N. Então, vamos exercitar a paciência, né? O tempo da criança, essa fase, gente, que é a fase mais importante do ser humano. O ser humano nunca vai aprender tanto na vida e nunca vai desenvolver tanto na vida quanto na primeira infância. E essa é a fase mais negligenciada da criança. É ou não é? Outra dica bacana, gente, compartilhe uma vulnerabilidade sua, conta para a criança, uma dificuldade sua. Quando a gente compartilha uma vulnerabilidade nossa, nós fortalecemos o vínculo, nós fortalecemos a nossa criança que se sente, a minha mãe tem isso, sente isso? Ela se sente tão acolhida, tão pertencida, tão amada, vale a pena. Se a criança for muito pequenininha, vale a pena redirecionar, né? Se ela tá numa crise de birra, você não tá conseguindo entender muito bem o que ela tá comunicando, você ainda não conseguiu estabelecer essa comunicação, redireciona. Redireciona o passarinho, a borboleta, muda de ambiente, desenha. As crianças que são do temperamento mais da raiva e precisam descarregar, leva para a natureza. Tem criança hiperativa, tem criança agitada, leva para a natureza, vai pular, vai pular corda, precisa de uma almofada, vai para a almofada. A gente precisa entender que cada um se regula de um jeito, né? Tem aquelas crianças de temperamento mais interiorizado e tem as outras que têm um temperamento mais explosivo, mais exteriorizado. Nós somos assim.
né? Quando a gente está com raiva, uns internalizam e os outros voltam para fora. Então, entender isso, como funciona, qual é o funcionamento dessa criança, ajuda demais nesse momento. Então, gente, as dicas são essas. Após, quando você conseguiu acalmar a criança sem reintegrar as áreas cerebrais, aí é o momento de você conversar, de você orientar, de você fazer os combinados, de você disciplinar a sua criança, porque ela está receptiva e não mais reativa. Simples, mas tem muita criança sofrendo porque os pais não compreendem o cérebro da criança e no momento em que a criança entra numa explosão emocional, ela ainda sofre castigos, punições físicas, o que prejudica o desenvolvimento cerebral da criança. Muito, muito sério, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar. Eu sei que tem outros temas aí que foram pedidos para nós lá na enquete da escola e nós vamos fazer o esforço de atender todos os pedidos. Se você tem uma demanda especial aí, qual a sua demanda com a sua criança, o que você precisa, o que você gostaria de receber ajuda, nós estamos à disposição, tá bom? E tem novidade, semana que vem nós estamos aqui de novo. Com uma live, então, se você tem aí uma dificuldade com a sua criança, você gostaria de auxílio, que a gente trabalhasse esse tema, traz para nós, deixa lá no nosso direct, fala conosco, manda no WhatsApp. As mães da escola, é só falar com a gente, que nós estamos à disposição. Combinado, pessoal? Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Obrigada. Nossa, muito bom ver vocês aqui. Que nós possamos ter uma forma mais respeitosa de educar, uma forma mais desperta e lúcida de educar, que nós possamos auxiliar as crianças na integração e desenvolvimento do seu cérebro, da educação das suas emoções, das habilidades de vida da criança. Que a gente possa olhar nossas crianças como seres em desenvolvimento e não mini adultos que precisam atender a nossa expectativa louca de adultos apressados, né? Combinado, pessoal? Então, obrigada a todos, um abraço a vocês. Professoras queridas, beijo, obrigado, viu? Muito bom, né? Que nós possamos seguir juntos aí, viu? Eu também queria, Kelly. Eu queria muito que a Cecília estivesse aqui na Escola Corina Novelino, viu? Murilo. Mas tá tudo certo, né? Obrigada, Tânia. Até a próxima live, tá, pessoal? Obrigada a todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Compartilha com as mães, compartilha com as professoras, educadoras, avós, compartilha com quem tem criança e tem passado por esses momentos tão desafiadores e que na pandemia acentuou bastante, né? Acentuou. Obrigada, Lidiane. Gratidão a todos. Um grande abraço, pessoal.